Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para externar o nosso devocional e para tal coisa usaremos o texto bíblico que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 8, que diz: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Aniel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vamos orar nesta ocasião. Senhor Deus e Pai, em Cristo Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, compreendendo, Senhor Deus, que pelas tuas misericórdias, alcançando o coração do teu povo, alcançando o coração de todos aqueles que irão ouvir a tua palavra, Senhor. Pelas essas mesmas misericórdias, nós entendemos que corações podem ser transformados ou transformados, e uma vez transformados, te renderão graça, Senhor, te bendirão. Nós agradecemos o Senhor por tudo e te louvamos nesta ocasião. Tudo isso fazemos em nome de Cristo Jesus, teu Filho, a quem a ti oramos. Amém. Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Que expressão! Que expressão, mas não é uma expressão qualquer. É uma expressão de humildade. É uma expressão que está diante dos nossos olhos, que se dá tão somente pela graça de Deus para com a vida do seu povo. Pela graça de Deus, porque se não for a graça de Deus, nós não conseguiríamos, ou ninguém jamais pode se considerar dessa forma, se não for mediante a graça de Deus. E quando nós falamos a respeito da graça de Deus, há uma descrição do Dr. Charles Spurgeon que vai dizer: quanto mais graça tivermos, tanto menos pensaremos com orgulho a respeito de nós mesmos. E aí, em outras palavras, ele vai dizer que a graça, em certo sentido, é comparado à lei, porque a lei mostra exatamente os nossos pecados. A lei mostra que diante do pecado que eu tenho, que você também tem, nós pecadores, nós não alcançaremos a salvação, nós não alcançaremos nada que possa ser agradável ao Deus o qual nós servimos. E em certo ponto a graça também revela as mesmas coisas. A lei do Senhor, como diz o salmista no Salmos 119, verso 105, diz que a lei é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ou seja, lâmpada para os seus pés, porque é pela lei que nós enxergamos aquilo que não é tão claro assim, que é o nosso pecado, e aí passa a ser luz para o nosso caminho, porque a partir do momento que enxergamos o nosso pecado, poderemos andar ou nos conduzir de forma diferente. E a graça, por sua vez, nesse sentido, é a mesma coisa. Ou seja, a graça, a luz,
a semelhança da luz revela nossa impureza. Porque se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, nós não teríamos sido conduzidos das trevas para a luz. Mas é mediante a graça que nós obtemos vida. E Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, se nós estávamos mortos, foi por meio da graça que nós somos o quê? Passamos a ter vida. Se nós estávamos mortos, foi por meio da graça que fomos transportados das densas trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa luz nós enxergamos exatamente a nossa impureza. Ou seja, os santos mais distintos raramente têm encontrado algo com o que podem comparar-se ou comparar a si mesmo, por causa da sua perspicaz ou do seu perspicaz senso de indignidade. Mas há uma coisa que o piedoso Rutherford fala a respeito de si mesmo e diz: eu sou tão somente como uma carcaça morta, como ossos secos, incapaz de andar sobre a palha. Ele diz ainda: eu sou um ramo seco e murcho, um pedaço de carcaça morta. É exatamente assim que a graça nos faz enxergar quem nós somos. É exatamente assim como a lei faz nos enxergar, e não menos a graça faz nos enxergar exatamente como nós seres humanos nos conduzimos e somos aqui na terra. Pois quando olhamos no espelho de Deus, mediante a sua graça, é exatamente dessa forma que nós nos encontramos, nós nos enxergamos. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Esse é o espelho de Deus que nós enxergamos por meio da graça. Quando nós nos enxergamos assim, nós vamos perceber uma relação entre nós e os animais, supostamente obra da criação de Deus. Ou seja, quando eu quero dizer isso, eu quero afirmar que os mais desprezíveis animais da natureza têm uma vantagem sobre nós. E por que tem uma vantagem sobre nós? Porque eles nunca caíram ou cairão em pecado. Ou seja, um cachorro pode ser voraz, feroz e sujo, mas ele não tem senso de consciência para transgredir a lei de Deus. Ele jamais deixará o Espírito Santo ser entristecido pelos seus pecados. Ou seja, o cachorro pode ser um animal indigno. Todavia, apesar disso, nós vamos compreender, por meio da sua bondade, ele amará seu dono e será fiel até a morte. Veja, um cachorro é exatamente isso. Nós, porém, veja como nós somos. Nós, porém, esquecemos da bondade, do quanto Deus é bom, do quanto Ele mostrou sua graça para conosco. Nós esquecemos da sua bondade ou da bondade do Senhor e não o seguimos quando Ele nos chama. Veja, não é assim com a minha e com a sua pessoa? Muitas das vezes nós não estamos nos conduzindo dessa forma. Agora, quando nós enxergamos a expressão quem é teu servo? Isso é Mefibosete que está dizendo, está expressando diante do rei Davi, diante da sua bondade, diante do seu amor para com este homem. Ele diz, quem é teu servo? Em outras palavras, quem sou eu? Para que o Senhor olhasse para mim, eu que sou apenas um cão morto e nada mais. A expressão cão morto
nós podemos deduzir o significado disso como sendo a mais significativa expressão de escárnio para com o ser humano. Contudo, essa expressão não é tão forte para expressar o auto-repugnância dos crentes instruídos nos dias de hoje. De tal forma que nós, quando olhamos para os crentes mais instruídos no dia de hoje, eles vivem segundo a sua intelectualidade como aqueles que crêem na verdade, mas na vida prática, na condução prática de vivência, ele vive aquilo que crê, aquilo que se diz crer, como se fosse mentira. Ou seja, é como se nós disséssemos, de fato, isso que cremos, isso que sabemos, isso que tomamos conhecimento é verdadeiro. Mas aquilo que nós dizemos que é verdadeiro, aquilo que nós afirmamos crer como verdadeiro, muitas das vezes vivemos como se fosse mentira. E isso é um escárnio de tudo aquilo que nós compreendemos como as Escrituras Sagradas. Ou seja, os crentes mais instruídos na vida prática não conseguem viver aquilo que diz crer. Ou seja, é como se nós estivéssemos vivendo em um cenário de ortodoxia separado da autopraxia. Ou seja, nós somos ortodoxos, mas a nossa prática de vida quanto a essa ortodoxia é minguada, é destruída por nós mesmos. Nós precisamos, eu e você, precisamos não dizer apenas que crê, mas entendemos que por essa graça vinda de Deus para com as nossas vidas, chegando a nossas vidas por meio de Cristo Jesus, no sentido de que nós precisamos compreender que essa graça nos faz estar pronto para morrer por Cristo. Assim como o apóstolo Paulo expressa, todos os dias somos entregues à morte, somos como ovelha indo para o matadouro, por causa de Cristo. É exatamente isso que precisamos compreender. Nós olhamos para as Escrituras e precisamos nos conduzir assim. É assim que se conduz ou que deve se conduzir os filhos da luz. Porque nós mesmos... mas você pode dizer, pastor, nós somos redimidos hoje. Nós não somos assim como um cão morto. Nós não somos mais como cinza e pó. Mas eu digo a você, nós somos assim. Nós somos ainda como cinza e pó. A diferença existe uma redenção que nos alcançou. Mas veja, a redenção que nos alcançou não veio de nós mesmos. Veio por meio da graça mediante Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício. Nós precisamos compreender dessa forma. Nós precisamos enxergar que nós devemos olhar para nós ainda como pecadores, como seres humanos imperfeitos que corremos, buscamos a perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Por isso que nós precisamos nos expressar dessa forma. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Quem somos nós? A pergunta é, se Cristo olhar para nós, ou seja, se o Senhor pudesse olhar para nós, sentia orgulho de nós hoje, Ele se sentia tranquilo lá do céu olhando para as nossas vidas hoje, se Ele olhando para nós, Ele iria encontrar uma noiva pura e imaculada? Eu preciso refletir nesse momento, você também. Olhamos para a graça de Deus e enxergamos quem de fato nós somos. Nós somos miseráveis pecadores, ainda carentes da graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos dizer tão somente, Deus, ser propício a nós pecadores. Porque nós somos assim. Que Deus nos ajude.
Que Deus tenha misericórdia de nós, na pessoa de Cristo Jesus, teu Filho. Na cidade do nosso Deus, teu santo